Graça e paz, amados e amadas, nós estamos agora na segunda parte do Êxodo 28. E o que nós vamos falar nessa segunda parte? Nós vamos falar sobre o peitoral das decisões, o urim e o tumim, o manto de linho finíssimo, a mitra ou turbante e o calção de linho. Então, aqui, o peitoral começa aqui falando no versículo 15. Como era esse peitoral? Ele era mais belo e o mais caro da peça do sacerdote. E ele estava aonde? Ele estava sobre a estola sacerdotal. Era uma peça aproximadamente de um palmo, em ouro puro, e ali ele tinha o que? 12 pedras preciosas. Essas 12 pedras preciosas representavam as 12 tribos de Israel e elas estavam dispostas, vamos imaginar, 4 fileiras, e em cada fileira havia 3 pedras, e cada uma dessas pedras estava gravada o nome de uma tribo. E essas 12 pedras nos faz lembrar da unidade, porque elas estão numa mesma peça, né? Nos faz lembrar da unidade do povo de Deus e a posição onde elas estavam. Elas estavam no peito. O peito é lugar de afeto, do amor, né? Então a gente vê o afeto, o amor que Deus tem ao seu povo. E veja, nosso nome também está gravado no coração de Deus por meio de Jesus Cristo, que está sempre diante de Deus. E também o que nós vemos? Nós vemos falando de pedras preciosas lá no início da Bíblia, em Gênesis, quando fala do Jardim do Éden. E olha que apaixonante. Em Apocalipse, lá no último quase capítulo, no capítulo 21, fala sobre a nova Jerusalém descendo do céu. Então veja só, vai haver a nova Jerusalém que vai descer do céu, vai tabernacular aqui conosco. E olha só, quando Deus fala disso, ele fala realmente sempre o coração dele de estabelecer-se no meio de nós, né? E lá descrevendo sobre a Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, fala sobre os fundamentos das muralhas e fala que ela está enfeitada, essa muralha está adornada com pedras preciosas e são citadas lá 12 pedras preciosas. Então, vocês veem como a Bíblia, ela faz referência de uma parte a outra, de outra. Então, a Bíblia explica a Bíblia. Por isso que nós não podemos pegar partes isoladas e tentarmos defender alguma posição. Nós estamos aprendendo, tendo essa oportunidade agora de ver a Bíblia de uma forma mais total, mais geral, para a gente nos consolidar mais na palavra, não é verdade? E vamos ver aqui aonde ficava essa placa, né? Essa placa ela ficava no peito, representando, o peito representa o quê? Como eu falei um pouquinho já, fala de amor, fala de afeto, fala de intimidade. E hoje quem é o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que é permanente e eficaz? É o nosso Jesus Cristo, e ele nos leva no coração dele, na presença de Deus. E fala que ele intercede por nós o tempo todo porque ele é nosso advogado. Então, nós também observamos que essas pedras preciosas, elas eram presas com engastes de ouro. E a placa era de ouro. Tudo isso fala da o quê? Da natureza de Deus. Essa natureza de Deus fixa as pedras no peitoral, né? No coração. Outra coisa também que chama atenção é que essas pedras, como eu falei, era de ouro, estavam e tinha presas por 4 lugares, né? Muitas vezes esses 4 lugares também podem nos remeter ao quê? Aos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E aonde o que? O Senhor, lembra que o Senhor falou para ir por todo mundo e pregar o evangelho? Então, tudo tem um significado muito profundo. Veja só, preso, bem preso o peitoral. Para quê? Para não sair do lugar adequado, que o lugar adequado dele era o coração, né? E também tem um versículo que nos alerta que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, nós somos o tesouro de Deus, nós estamos presos no peitoral, no coração de Deus. Olha que glória, né? O Senhor sempre nos mostrando o amor que Ele tem para conosco. E o peitoral, ele também se chama muitas vezes de peitoral do juízo,
Quando a gente vê essa palavra juízo, nos traz menção de julgamento, um certo temor, né? Mas aqui o juízo já tinha assim, porque quando o sacerdote ele imolava um animal, o Senhor aceitava a oferta. E hoje, quem foi imolado pelos nossos pecados? O nosso próprio Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para nós, ele olha Jesus Cristo. E ele olhando para Jesus Cristo, ele nos aceita, nos ama e, e podemos ter acesso novamente à árvore da vida, comendo do próprio Senhor. A palavra também nos diz que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, o nosso segredo é permanecer. O Senhor já está lá, fazendo de tudo para nos prender. Agora vai de nós comermos dele e vivemos essa intimidade com ele, né? E também o Senhor nos deu uma comissão nessa terra, como a gente já viu que nós somos sacerdotes, um povo de propriedade escolhida de Deus. E essa missão é o que? Levar Jesus às pessoas. E levar o que? As pessoas a Jesus. É como eu falei quase agora, quando o Senhor disse aos seus discípulos: Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha agora, ensinando-as. Nós estamos aqui aprendendo juntas, juntos, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Olha só, ele está conosco, está levando nós no peitoral, no seu coração, todos os dias, até a consumação do século. Puxa, olha que bênção que o Senhor está falando a nós, né? Agora vai de nós permanecermos. E agora no versículo 31, nós vemos falando sobre duas pedras aqui, o Urim e o Tumim. Eram duas pedras também preciosas que estavam no peitoral. Não se sabe direito como elas funcionavam, mas o que nos mostra é que o sacerdote consultava a vontade de Deus sobre determinada questão por meio do Urim e do Tumim. Assim ele conhecia a vontade de Deus para o povo. Então veja que o sumo sacerdote tinha que fazer perguntas, tinha que levar aquilo à presença do Senhor, né? E é dessa forma haveria um sim ou um não para aquilo que ele estava colocando. Então, ele teria que estar ciente também de como abordar, de como levar as coisas, né? E essas duas pedras, hoje, ela tem muito símbolo do Espírito Santo que habita em nós, que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e buscamos na presença dele conhecer a sua vontade, é como se nós estivéssemos consultando o Urim e o Tumim. E olha também que interessante, o Urim é a primeira palavra do alfabeto grego e Tumim a última letra. Primeira palavra, não, primeira letra. Urim é a primeira letra e Tumim a última letra do alfabeto. Isso nos faz lembrar de Apocalipse 22:13, que nos diz que o Senhor é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Que coisa rica, né? Ó Senhor Jesus, como eu falei para vocês, a gente não sabe como ele funcionava, o Urim e Tumim, mas sabe que ali o Senhor revelava a sua vontade, revelava a sua mente e revelava o juízo. Então, o sacerdote ali apresentava algo a que esperava uma resposta do próprio Senhor. Agora nós vamos ver uma outra peça do vestuário do sumo sacerdote. Nós estamos falando do vestuário do sumo sacerdote até agora, tá? Então ele tinha quatro peças que cobriam o corpo. Nós já vimos a primeira peça, que era a estola sacerdotal, e na estola sacerdotal havia o quê? O peitoral, que acabamos de ver agora, e já vimos lá na parte um o cinto, né? Agora, qual a peça que vai logo abaixo da estola sacerdotal? Nós estamos vendo de fora para dentro, né? Essa peça se chama sobrepeliz ou manto, ou algumas Bíblias pode chamar até de túnica, né? A Bíblia que eu tenho aqui chama de sobrepeliz e uma outra Bíblia que eu tenho chama de manto. Mas não fiquem muito preocupados em conhecer a detalhes cada peça. O que essas peças, ela tem assim, vamos ver o que elas têm de representatividade na nossa vida hoje.
Então, como eu disse, não fica preocupado se não entende todos esses detalhes, mas peça a Deus que Ele te revele o que Ele quer te mostrar e transformar a sua vida por meio dessa palavra, né? Então, vamos ver. O manto era uma peça do vestuário, ela era feita de cor azul. A cor azul lembra do céu, né? E o sumo sacerdote a vestia, como disse, sobre a estola sacerdotal. Então, era uma peça do meio. E ela era mais comprida que a estola sacerdotal. Ela ficava assim, logo abaixo do joelho. Então, ela não era até o chão, mas ela ficava logo abaixo do joelho, de maneira que pudesse ser vista. Então, você olhava para o sumo sacerdote, você via cada peça também, porque cada uma tinha uma altura diferente. Era uma peça inteira, sem costura, e possuía uma abertura para a cabeça, que era bordado assim na parte da gola, né? Na bainha, o que chama a atenção dessa peça é o que eu vou falar agora. Na bainha, na barra dessa peça, estava bordadas romãs bordadas, intercaladas com sino de ouros ou campainhas. Então havia assim um sino de ouro e uma romã, um sino de ouro e uma romã. Interessante, né? Vamos ver um pouquinho do que pode significar essas campainhas, tá? Então pensa bem, olha, o povo percebia a chegada do sumo sacerdote pelo barulho das campainhas. O sonido da campainha, o que ele servia? Para anunciar que Arão, que era nesse momento sumo sacerdote, estava entrando no tabernáculo, estava diante do Senhor e estava lá servindo ao Senhor. E também quando ele saísse. Agora, se não houvesse som depois que o sumo sacerdote tivesse entrado lá no tabernáculo, significava que ele havia morrido. E por isso Deus não tinha aceitado a santificação para ele estar na presença do Senhor. Então, assim, a campainha, por um lado, indica um grande privilégio de servir ao Senhor, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade assustadora. A pessoa poderia perder a vida se ela não tivesse adequada na presença do Senhor. E aqui nós aprendemos que servir ao Senhor não é servir de qualquer jeito. O sumo sacerdote ele intercedia pelo povo e a nação e ficava em grande expectativa, porque será que ia ser aceito? Então, a saída do sumo sacerdote significava que Deus tinha aceito o sacrifício e perdoado o povo. Era um momento de expectativa e de regozijo, né? Do povo de Deus. Agora, a campainha também ela lembra o que hoje nos nossos dias? Também lembra a nossa adoração. Muitas vezes nós cantamos, oramos, invocamos. Lembra a nossa santificação quando nós nos separamos, porque hoje, veja só, as músicas dos homens dessa era, elas exaltam o próprio homem. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos exaltando a natureza de Deus e não nós, né? Então a campainha também tem a ver assim com nós, com esse sonido constante de nós adorarmos a Deus. E como falando, trazendo para os nossos dias, a gente também tem que perceber quais campainhas, quais sons nós estamos emitindo. É um som de adoração ao Senhor, é um som de servir ao Senhor, porque hoje o mundo nos distrai com muita facilidade. Tudo luta pela nossa atenção, principalmente hoje as redes sociais. Buscam nos prender e isso tem acontecido independente da idade. Antes a gente falava muito dos jovens que ficam jogando no Netflix, mas hoje a gente vê os adultos com outro contexto, mas é rede social. Então, quando queremos dar atenção a muitas coisas, nós ficamos tudo na superficialidade. E o som da campainha realmente vai ficar confuso, vai ficar abafado, né? Olha, que Deus possa nos guardar, né? Ó Senhor Jesus. Então, a campainha lembra também o som da adoração, da pregação do Evangelho. E também uma outra coisa que lembra a campainha é a manifestação dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles assim, são aquilo que o Senhor vai dando para manifestar Ele, para apresentar Ele aqui às pessoas. E lembra que havia campainha,
e havia romãs. Havia campainha e havia as romãs. Então, as campainhas nos remete a pensar os dons espirituais. E as romãs nos faz lembrar frutos. Porque se a pessoa tiver dom e não tiver fruto, causa desequilíbrio no crescimento cristão. Por isso que havia sinos e romãs. Se fosse só sinos que houvesse na bainha, na barra, imagine o barulho que seria. Além do próprio sino, um batendo no outro. Além do próprio sino tinar, um sino estaria batendo no outro. Então, os que creem no Senhor, os cristãos, nós devemos ser reconhecidos pelo fruto do Espírito e não simplesmente pelos dons que temos. Dons é bom, é o que aparece, mas Deus, acima de tudo, está vendo qual o fruto que nós temos gerados desse dom. Então, o ser humano muitas vezes está interessado no dom, né? Porque o dom muitas vezes faz aparecer, faz ter barulho, e porque está voltado muito à manifestação exterior. Então, quer ter dons de língua, dom disso, dom daquilo, mas o Senhor quer ver isso conjugado com o fruto. Por isso que lá no julgamento final, que o Senhor vai dizer, o Senhor vai dizer para alguns assim no final: apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. E eles vão responder: mas Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, não temos expelido demônio, não temos feito milagres? E o Senhor vai falar: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Isso está lá em Mateus 7, de 21 a 23. Eles tinham os dons, mas eles não tinham os frutos. Então, os frutos, ele vem de um coração sincero do Senhor, né? Então, nesse capítulo também de Mateus, se vocês depois quiserem ler, é muito importante, porque fala assim que pelos frutos se conhece a árvore. E nós estamos falando um pouco agora assim, né, das romãs, né, que é o fruto. E pensa, não sei se vocês conhecem uma romã, né? Uma romã é um alimento, ele é muito conhecido em Israel. Com ele se faz suco, xarope e remédios. As romãs, ela está ligada à frutificação. A romã por dentro é cheia de sementes, inclusive quando ela está madura, de tanta semente que ela tem, ela se rompe, trazendo o que? A vida para fora. E a semente representa o que na Bíblia? A palavra de Deus. E até na parábola do semeador, diz assim que vai falando em cada terreno que cai, que significa o coração. Mas quando cai numa boa terra, num coração que recebe a palavra com amor, que recebe a palavra e nutre ali, diz que ela multiplica 30, 100, 30, 60, 100 por um. E é onde a romã explode de vida, né? Então a romã está ligada com vida, com fruto. As romãs também podem simbolizar o que? O fruto do Espírito na vida do crente. Um verdadeiro adorador que presta serviço na casa de Deus não pode estar desprovido do fruto do Espírito em sua vida. Porque tem muitas pessoas que fazem muito barulho na adoração, na manifestação dos dons, mas por dentro estão vazias, não tem frutos. Você vai ver cadê os frutos. Então, se para vocês depois quiserem saber um pouco melhor, lá em Gálatas 5:23, diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui está falando de 9 frutos do Espírito. Você vê que eu falo no plural porque vem de um único lugar, tá? Então, o que a gente tem de conclusão aqui? Que possamos nos apresentar diante de Deus com as campainhas e com as romãs do Espírito, né? Nós temos que ter tanto as campainhas quanto as romãs, que os verdadeiros adoradores se apresentam diante de Deus em santidade e que com toda disposição para servir, porque não adianta nada ter campainha e não ter romãs, ter dons e não ter frutos. Que o Senhor nos leve a sempre ter uma reflexão quais têm sido nossos frutos, né? E agora nós vamos para a mitra ou turbante. Os sacerdotes, eles tinham o turbante, que era o quê? Feita de linho fino branco.
E o sumo sacerdote, nós vamos ver com mais detalhe, porque ele tinha uma placa de ouro escrita. Então, agora eu vou detalhar um pouquinho do sumo sacerdote aqui, tá bom? Então, a mitra, o que que ela era feito, como eu disse, de linho fino branco, e o fino branco a gente sabe que lembra a pureza, a santidade, e somente no turbante, na mitra de Arão, que havia uma lâmina de ouro, uma placa de ouro escrito, consagrado ao Senhor. Em algumas Bíblias pode estar escrito assim, santidade ao Senhor. Consagrado ou santidade ao Senhor é separado, né? Ficando sobre a fronte, testa de Arão, que era o sumo sacerdote. Assim ele carregava o quê? Essa separação do povo, que o povo era separado. E ao mesmo tempo ele carregava o quê? Também a iniquidade e a culpa concernente às coisas santas que o povo viesse a cometer. E ali ele ia o quê? Levar isso na presença de Deus. Então, essas coisas são muito importantes. E olha que interessante também sobre isso. Nós vemos lá em Apocalipse, você vê que aparece sempre legal Apocalipse, né? Porque ali é o fechamento, né? Apocalipse 19:8 diz que é o que? As obras de justiça que era colocado na cabeça, e aqui a ênfase é a nossa mente, aquilo que passa no nosso processo de pensar, né? Quais têm sido as nossas obras de justiça? Porque o que passa na nossa mente exterioriza o quê? Para fora, né? Exterioriza por meio das nossas ações. E também é muito importante que nós vamos ver, a gente não viu ainda, a bacia de bronze. A bacia de bronze servia o quê? Para pureza, para lavar-se, né? E o bronze era usado naquela época como espelho. Então, também como espelho, porque refletia. Então, imagine, toda vez que Arão ia ali fazer uso da água, ele olhava para a água e ele via o quê? Escrito na lâmina, consagrado ao Senhor. Isso refletia a identidade dele, quem ele era. Então, tanto para ele quanto para as pessoas que olhavam para ele. Muito rico, não é verdade? Isso nos faz lembrar também que em Efésios 6,17, que fala da armadura de Deus, que nós já citamos outras vezes. Lá na armadura, que nós devemos tomar a armadura de Deus para o que? Ficarmos firmes contra as ciladas de Satanás. E ele fala de uma das peças da armadura de Deus, que é o capacete da salvação. Então, o capacete, o turbante, a mitra está onde? Na nossa cabeça, na cabeça. E é para salvar o quê? A nossa mente dessa confusão do mundo, que não permite o quê? Que muitas vezes nós não permite a gente ter uma identidade clara diante de Deus. Quando a gente fica com a mente toda voltada para as coisas do mundo, perturbada, a nossa identidade também fica perturbada. Por isso que a palavra de Deus nos encoraja, lá em 2 Coríntios 10:5, para fala assim, para a gente levar todo o nosso pensamento, a nossa mente, à obediência de Cristo. Mas como fazer isso? Aí Filipenses 4:8 nos dá a resposta de como a gente deve fazer isso. Sabe como? Diz assim lá: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, a gente tem que triar tudo que chega hoje na nossa mente. E hoje nós estamos vivendo a informação do terror, nós estamos vivendo a informação da briga. Então, muitas vezes o jornalismo hoje é um jornalismo do terror, um jornalismo do medo, é um jornalismo que quer nos fazer ter partidarismo. Então, nós temos que hoje triar muito bem o que está em nossa mente, né? Enfim, todas essas figuras nos mostram que nós temos que estar revestidos de Cristo para nos apresentar como noiva a Ele, e que também temos que ter mentes transformadas pela experiência, né, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como nos diz lá em Romanos 12. E agora nós vamos ver a outra peça, aquela peça que está grudadinha no corpo,
que é a primeira peça, né, que está ali de baixo para cima. Nós temos a túnica branca. A túnica branca, ela era vestida tanto pelos sacerdotes como pelo sumo sacerdote. Então, ela era a primeira peça, né, por debaixo, assim, que estava encostadinha na pele deles. E ela ia desde lá do alto até os pés, e era a única peça também que tinha mangas compridas. Ela era feita de linho fino e era uma peça inteira, lembrando da integridade do Senhor, somente com abertura para a cabeça. Então, além de Arão, os 4 filhos de Arão, que eram sacerdotes, vestiam. Arão era o sumo sacerdote e os 4 filhos de Arão eram os sacerdotes, né? Como nós vimos, essa peça era uma peça única que representa a pureza e a beleza de Cristo. E hoje o nosso verdadeiro e único sacerdote, né, o próprio Senhor em nós, ele é a nossa vestimenta, que a gente acabou de falar, para nos revestirmos de Cristo, para a gente depois poder servi-lo. Então, Cristo tem que ser a origem do nosso serviço, porque só assim nós vamos ser aceitos na presença de Deus, pois quando Deus olhar para nós, ele vai ver o que é essa túnica branca, que é Cristo em nós. E também nós vamos ver aqui, bem já no final, o Senhor falando para fazer o quê? Calções de linho fino. E ele fala que esses calções deveriam ir da cintura até a coxa para cobrir a nudez. Algumas Bíblias pode estar escrito para cobrir a vergonha. Por que falar cobrir nudez, cobrir vergonha? Lembra lá no Jardim do Éden, quando os olhos deles se abriram, devido a eles terem desobedecido a Deus e o pecado ter vindo habitar na carne deles? E eles fizeram folhas de figueira para cobrir a nudez, porque nessa hora eles perderam essa vestimenta branca. Eles perderam essa cobertura branca, essa beleza, essa pureza. Pureza lembra o que também? Lembra a ingenuidade. Eles perderam, por isso eles tiveram que cobrir, né? Então aqui está falando para o quê? Para os que eles deveriam usar esse calção por baixo para se cobrir. Tudo isso para se apresentar na presença do Senhor. Então, assim, nós chegamos ao final aqui do capítulo, que são 43 versículos, essa segunda parte, e o que o Senhor possa revelar a cada um de nós, que cada detalhe desse, Deus quer ser esse detalhe na nossa vida. Que por meio de Cristo Ele quer ser esse detalhe, Ele quer que nós sirvamos Ele com o fruto do Espírito e com os dons, sempre um intercalado com o outro, e que possamos também levar as pessoas a Deus e trazer Deus às pessoas. Jesus Cristo é o nosso Senhor.